O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sulturanci, médico, o único apresentador de TV do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, eu sou o pulando a cerca. Olha só, aliás, por que pular a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação e justiça. Pois é, os nossos convidados sempre são pessoas especiais. Por quê? É uma fração importante do pensamento do Brasil, que, aliás, há 516 anos vem pulando a cerca. Pois é, esse pensamento especial, nós vamos terminar hoje, nosso último programa do ano, que o ano de 2016 foi um ano trágico em todos os seus aspectos. Uma coisa difícil até de compreender. Nós vamos chamar, primeiramente, a jornalista Irma Lasmar, que é simpaticíssima, gostosinha, tesudista também, vem pular a cerca, Irma Lasmar, e pulou. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos chamar o cultíssimo, o educadíssimo, o advogadiço, tesudíssimo, gostosíssimo professor Wilson Madeira, diretor da Faculdade de Direito na nossa Universidade Federal Fluminense. Vem pular a cerca! Madeira, epa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal. Vou perguntar a vocês, fizeram xixi? Xixi? Um pouquinho. Dá para segurar, né? Para segurar, não devia fazer para não segurar e não ter problema. Então, olha só, Irma Lasmar, você nasceu aonde? Olha, eu nasci... Na verdade, eu vim com meses para Niterói, né? Eu sou de Beirute e recebi esse ano o título de cidadã niteroiense do vereador Alberto Iessim, o Betinho. Que bom. Depois de 20 anos de dedicação ao jornalismo na cidade, quer dizer, uma dedicação de vida, né? São 41 anos de idade e 20 de profissão em Niterói. Eu fiquei muito, muito lisonjeada, acho que veio no momento certo para refrescar um ano realmente muito complicado, como o senhor disse. Então, 41 anos. Professor Wilson Madeira, nasceu aonde? Idade? Então, eu nasci em Petrópolis, na região serrana aqui do estado do Rio, mas também fui expatriado para Niterói ainda garoto. Então, foi em Niterói que eu cresci e vivi. E qual é a tua idade? 55. Você é um garotinho, eu tenho 96, é garoto. Olha só, vou rapidamente perguntar a Irma e o Madeira, o professor, como foi a infância de você aqui em Niterói? Olha, considerando 40 anos atrás, né, era uma infância muito boa. Acredito que as crianças de hoje já não têm a mesma liberdade de brincar na rua. Eu tive a oportunidade, né, de brincar, inclusive com meninos, né, soltar pipa e bolinha de gude, além de bonecas, né? Pulava cerca? Olha, para roubar fruta no vizinho, sim. Porque a gente ainda tinha, né, uma Niterói muito arborizada, com pomares, né? E agora, com esses arranha-céus, a gente custa a sentir o cheirinho da chuva, né, molhando as plantas, a grama, né, que agora é tudo asfalto. Mas foi uma ótima infância, sim. E o Madeira, e você? Então, eu cresci no Campo de São Bento e no Caio Martins, dois locais principais que eu morei quando jovem, né?
e da época que tinha o Cine São Bento. Eu morava em cima do Cinema São Bento, então eu me lembro, por exemplo, que eu e meu irmão fizemos um buraco num dos banheiros que dava direto para a tela, e a gente cobrava ingresso quando tinha filme... Sacanagem. Isso, não passava exatamente esse filme de sacanagem, mas passavam filmes em que apareciam mulheres na linha da porno chanchada, peito de fora e tal, né? Então era um sucesso que a gente cobrava para entrar no nosso banheiro para poder ter acesso às imagens. Então foi uma juventude divertida, né? Vocês dois tinham uma grande família? Primo, irmão? Sim, sim. Na verdade, esse número foi minguando. Eu sou filha única. Meu pai, eu sou filha de um pai e filho único. E minha mãe só tem uma irmã, que também tem uma filha única, então só tenho uma tia direta, né, e uma prima de primeiro grau também direta. No entanto, meus avós, cada um deles teve 7, 8, 9 irmãos, minha avó... Primo de prima. Então, assim, primos de segundo, terceiro, quarto graus, eu tenho bastante. E, é claro, família é família, né? Acho que mais do que o laço de sangue, a familiaridade em relação ao sobrenome, porque todos os Lasmar de Niterói são a mesma família, né? Ninguém veio depois, antes, veio todo mundo na mesma leva. E você, Madeira? Então, minha família é responsável por parte da explosão demográfica, porque eu tenho 10 irmãos, todos eles têm filhos, muitos têm netos. Mas prima. E prima. O irmão da minha mãe era o professor Marcos Valdemar de Freitas Reis, que dá nome à Avenida do Campos, né? E ele teve 7 filhos, que por sua vez todos tiveram filhos. Então, no Natal, que é na minha casa, é uma multidão. Então eu não consigo mais decorar o nome das pessoas da própria família devido à quantidade de gente. Então eu vou perguntar a vocês. Você, quando mais jovem, brincava de médico? Você brincava de médico? Você brincava de médico? Eu não tive essa experiência peculiar, não? Doutor Daniel, não. Não tive? Nem depois de adulta brinquei, não. Eu acho que o Madeira brincou. Eu não diria que de médico, mas eu fazia algumas brincadeiras mais avançadas, né, nessa linha. Eu brinco de médico até hoje. É bom, né? É bom. Mas eu acho também que naquela época, como ele estava falando, né, das estripulias de criança, de menino, até adolescente mesmo, né, quando se tinha adolescência, que hoje parece que pula, né, da infância para uma idade adulta precoce, sem maturidade. Na época dele, acho que na minha, né, um pouco depois, ainda existia aquela inocência, até no brincar de médico, né, se é que pode se dizer assim, mas acho que era possível brincar, ultrapassar alguns limites, mas tudo muito moderadamente, com muita inocência. Acho que hoje isso já não existe, né? Então, olha só, já que a gente esquentou o programa, na verdade, a gente convidou com o maior prazer o professor Madeira e você, Irma, um tema muito especial, exatamente nesse terrível ano de 2016, o papel da mulher e o papel do homem. Olha só que... Irma, qual é o papel da mulher nesse momento atual? Eu vou perguntar ao professor Madeira qual é o papel do homem nesse momento atual. Claro que é uma composição, não é homem nem mulher, mas um papel da mulher. Eu acredito muito assim na igualdade das oportunidades, né, igualdade de gêneros, até um certo ponto. Aí até sou taxada de não feminista, talvez até machista, quando eu digo que existem funções, por exemplo, na família, que a mulher desempenha tão bem. E aí eu não estou falando de divisão do papel econômico, né, financeiro na família, não. Eu digo que uma mulher é sempre um equilíbrio no ambiente, né, seja de trabalho, seja de família, independentemente dela trabalhar fora, dela ganhar o dinheiro dela, ou dela optar por cuidar do lar, por que não, né?
mas eu acredito muito assim naquelas diferenças de personalidades, né? Salvas algumas exceções, mas da mulher como um ponto de equilíbrio, sempre, não vou dizer por trás, mas ao lado do homem com o seu companheirismo, esse equilíbrio das personalidades, homem e mulher, que se encaixam tão bem, né? Quando bem respeitadas, eu acredito muito nisso. Mas fora isso, falando da igualdade, o papel da mulher ele mudou muito, né, ao longo dos milênios, né, desde a época pré-histórica. Em algumas sociedades, você tinha deusas em figuras femininas, você tinha mulheres que podiam ser donas de terras quando viúvas, e em outras sociedades elas não podiam nem transitar pela casa, elas eram resguardadas uma área quase que comum aos escravos. Então, isso, ao longo dos milênios mesmo, acho que o homem, talvez por sua força física maior, né, mais forte, ele sempre, acho que baseado nisso, né, nessa diferença física, ele sempre se colocou como um ser superior. Porque fora isso, intelectualmente, mentalmente, quando foi dada a oportunidade à mulher, né, na época do iluminismo, que acho que começou aí, né, elas puderam mostrar o potencial intelectual delas. Quando se tornaram parte da classe operária na Revolução Industrial, também elas mostraram a sua força de trabalho, né? Sua disciplina, enfim. Então, eu acho que o papel da mulher, hoje, a gente ainda debate isso, né? É impressionante. A gente ainda tenta convencer alguns homens de que não existe uma lógica da superioridade e da inferioridade. Mas eu acho que isso ainda vai, não sei, talvez demore mais um pouquinho, né, até que se consolide o pensamento da igualdade de oportunidades, que é o que eu acredito. Madeira, e o papel do homem? Então, não é fácil de responder, porque é um tema complexo, né? Claro que não seria apenas um papel, mas vários papéis, né, em relação a diversas desconstruções, né, que são necessárias. Eu vim de um modelo convencional, né? Como eu falei, minha família é um casal que teve 10 filhos, né? E meu pai era um policial e minha mãe já trabalhava naquela época. Ela foi secretária do presidente Café Filho e depois fez carreira no Ministério da Fazenda. Então, uma mulher que tem 10 filhos e trabalha não era exatamente comum. E além disso, tinha toda a jornada de criar essa quantidade de gente e ainda tomar conta do marido, né, que chegava em casa, queria a janta servida e tudo mais, né? Então, eu cresci olhando esse cenário e, ao mesmo tempo, tive a sorte, como muitos da minha geração tiveram, de ter excelentes educadores gerais. Os gregos, eles falam que constituíram sua paideia, ou seja, os elementos da sua educação, muito graças à influência de Homero. E eu diria que nós tivemos algo equivalente, né? Porque eu fui educado, como muitos o foram, pelos nossos Homeros, que foram Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil. Desde pequeno prestava muita atenção no que esses educadores falavam. Então a própria imagem de homem me parecia que deveria ser desconstruída e não ser um exercício de força ou de poder ou de arrogância. Então eu e muitos da geração, desde garotos, pautavam esse tipo de questão, né? Eu me lembro de debates na minha turma de que alguém lá levantou um tema do tipo, só vou casar com alguém virgem. E quase todos foram o contrário. Mas isso não faz sentido nenhum. A gente tem que ter relações com as namoradas para construir juntos um caminho que vale a pena. Então, a maioria da geração tinha uma dicção já, vamos dizer, menos convencional em relação à geração anterior, claro, com subsídios que vieram da contracultura, com subsídios que vieram
desses educadores a que eu me referi, que estavam nos pautando para uma transformação, né? Então, em muito sentido, quando eu e muitos demais viemos a constituir uma série de ações, temas concretos fizeram relevantes, desde divisão de tarefas, de assumir algumas coisas sozinho. Eu criei sozinho 2 filhos, né, porque eu separei cedo e eu fiquei com a guarda. Então, ou seja, em razão de debates onde, a princípio, se trabalharia com noções de igualdade. E eu acho que hoje ainda está mais acelerado esse tema, né? Hoje a questão da sexualidade ela está muito mais ampla, a questão de debate de gênero está muito maior. Então eu até começo a sentir dificuldade de pensar qual é o papel do homem fora do contexto, porque esse homem tem que se relacionar com as múltiplas faces e, no contexto de gênero, está no sistema de troca, né? Então, começamos aqui a pular a cerca, vamos então generalizar. O seguinte, na minha visão, desde o pré-primário até o doutorado na universidade, na minha visão, tinha que começar sempre com uma cadeira especial, direitos humanos. Do primário, secundário, terciário, doutorado, o que fosse direito humano, para começar o curso. E direitos humanos, aqui no Brasil, nunca foi muito bem respeitado. Tivemos período de escravidão, de massacre de população indígena, ditaduras, e agora o perigo, mais uma vez, da regressão para a Idade Média. E direitos humanos sempre acabou sendo uma postura secundária, tanto o homem como para a mulher. Qualquer pessoa sente isso, na minha visão. Por isso que eu falei o terrível ano de 2016, que nós estamos vivendo. Vamos falar de direitos humanos. Irmã, e depois o professor Madeira. Como o senhor disse, os direitos humanos nunca foram muito debatidos ou colocados em prioridade, né, no país. Acredito que as pessoas pensem direitos humanos como se fosse um senso comum, só que não é, porque cada um tem a sua opinião, a sua postura, e isso vem de uma criação, ou de uma formação, ou da sua própria percepção de vida. Aliás, se houvesse mais debate sobre direitos humanos, não precisaria debater direitos da mulher, por exemplo, né? Todos seriam vistos como seres humanos em suas potencialidades, sejam homens, mulheres, e negros, brancos, evangélicos ou ateus. Só para complementar, quando o senhor falou do papel, né, o papel da mulher, tem uma máxima agora que está se falando muito, que é o papel da mulher é onde ela quiser. E aí eu vejo ele falando, né, do papel do homem, doutor Madeira com uma consciência, né, de se repensar também, não só a posição da mulher na sociedade, mas também as transformações do papel do homem. É muito interessante o que ele disse. Acho que o papel, a gente escolhe o papel, se a mulher quer trabalhar fora, ou se ela quer cuidar da casa e da família. Acho que tudo é válido, toda escolha é válida, contanto que não se subjugue o outro. Porque subjugar o outro é maléfico, é ruim, faz mal a outra e
e também não se ganha nada com isso. Então, na relação ganha-ganha, acaba virando uma relação perde-perde. Então, a escolha que subjuga o outro é que é a escolha que eu acredito errada, falha. Mas, de resto, cada um escolhe o papel que quer fazer. Mas sem fugir do... Eu estava fazendo só uma complementação ao seu comentário, mas sem querer fugir do assunto. Acho que direitos humanos, uma vez mais discutidos, mais priorizados, não se precisaria falar dos direitos específicos de cada categoria, se eu posso chamar assim, né? Mulher, negro. Acho que a gente setoriza porque não fala da igualdade como um todo, ou de todos como iguais. Eu penso que não é exatamente uma disciplina que ela vai pautar a questão da educação, mas eu acho que é um conjunto de pensamento crítico. Nesse sentido, o ano de 2016, que eu até tenho falado que eu tenho a impressão que eu já estou há 3 anos em 2016, porque é tanta coisa que aconteceu. Mas eu acho que uma das questões mais graves que ocorreu em 2016 foi a noção de uma escola sem partido. Eu considero que isso sim é um aviltamento de um pensamento crítico, porque o que ocorreu no Brasil foi que um movimento de ocupação de escolas de uma geração que tem entre 14 e 17 anos de idade. Esse movimento, meses depois, se tornou a ocupação das universidades. A Faculdade de Direito estava ocupada até ontem, quando a Assembleia dos Alunos pôs fim à ocupação para enfrentamento da PEC 55. E a gente tem muito orgulho, a Faculdade de Direito da UF, ter sido ocupada e trabalhado toda uma pauta de ocupação comum a técnicos, a docentes e aos estudantes, com, obviamente, a vanguarda dos estudantes. Então, quando uma geração que tem 14 anos de idade nos dá uma lição de coragem dessa envergadura, eu acredito que a gente está com muito sucesso em relação a direitos humanos, que eles têm pensamento crítico. Agora, é óbvio que a gente está vendo também um levante da direita. Então, no Brasil, isso está externalizado, né? Alguns mais extremistas, como o Bolsonaro, mas há uma linha de prefeitos vitoriosos, né, associados a essa figura mais caricata, que é o Trump nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem o Dória, que é uma espécie de Trump paulista, né? Então, a gente tem um levante da direita. Mas eu acredito também que a direita sempre existiu. O Ferreira Goulart faleceu semana passada. Eu, quando estudante, eu me lembro que eu fiz um trabalho, não me lembro qual era a disciplina, mas eu fiz um trabalho, uma entrevista com o próprio Ferreira Goulart. E naquela época, ele me falou na entrevista, eu estava com muita insistência em criticar a ditadura militar que ainda existia. A gente estava ali em 1981, aproximadamente. E você está com muita preocupação em fazer a crítica à ditadura militar, com toda a razão. Mas ele destacou o seguinte: mas não se engane, a direita existe na sociedade, é ela quem dá suporte à ditadura militar. Então fiquei tão interessado na fala do Ferreira Goulart, que eu sempre passei a ter essa perspectiva de que há uma direita permanente, há sempre enfrentamento permanente. Então, eles não brotaram do nada, eles estão aí o tempo todo. E essa polarização, ela está colocada na sociedade. Metade do Brasil está brigando com a outra metade da eleição de final de 2014. Na verdade, a gente ainda está no chamado terceiro turno, por assim dizer, né? Então, acho que essa polarização da sociedade que vai te levar, a gente vai ter que entrar em alguma dialética para trabalhar da melhor forma possível, né? Mas a juventude é um elemento que me dá um amparo, que eu fico pensando, se os meninos de 14 anos são os que estão dando exemplo, a gente fez um bom trabalho. Eu acho que esse trabalho vai ter continuidade, o pensamento crítico ele não pode parar,
As faculdades de Direito, como todas as demais, não podem ser sucursal da ordem, da lei, da norma. Temos que pular as cercas culturais, circunstanciais, as cercas das etiquetas, né? Fazer valer os valores alternativos. Eu acho que isso a gente está fazendo enquanto educadores, e isso a juventude está se colocando nas suas ocupações, e a gente está num excelente caminho. Mas, doutor Daniel, apesar de ser uma profissional da imprensa, eu devo reconhecer que as ocupações estão sendo muito pouco faladas. É como se já não existissem mais, porque, né, o assunto você não vê com a intensidade do próprio movimento, né? Nas mídias, e acredito que seja, quer dizer, não é a culpa do profissional em si, do empregado, mas das grandes empresas, dos veículos de comunicação, e aí eu não estou falando de uma, de outra, de Globo, não é uma crítica a uma ou outra, mas quem pauta esses profissionais que vão para as ruas, né, e que diz, não, vamos cobrir uma outra pauta, uma outra matéria, as escolas já estão ocupadas, aquilo ali não vai render, e aí o assunto acaba, em alguns dias, nem aparecendo, né, nos noticiários, e aí a gente pensa até que morreu, que não está acontecendo, e está, ainda tem as escolas ocupadas. Isso é tirar a voz dos adolescentes, ou reconhecer que ali não haja um movimento legítimo, não exista um peso de transformação, né, na estrutura. Irma e professor Madeira, a mídia funciona com a cabeça do dono. O dono é elite do país. Mas o que o professor Madeira falou, vou retirar uma parte que eu achei interessante. A ocupação das escolas secundárias começou lá. Não teve composição, era real, não teve articulação com nada, só o real. E quando há um governo de composição, sempre há um final com a extrema-direita assumindo o poder. A história mostra isso. Sempre que há um governo meio uma visão social, mas com composição, no final, a extrema-direita assume o poder. Getúlio Vargas, Izango, um exemplo lá fora, sempre acontece isso. Então, isso é um fenômeno esperado, sim. Tem um ciclo de crescimento e com a composição para consultar o governo, acaba a extrema-direita assumindo o poder. Ela é muito mais esperta que a gente pode imaginar. Não é isso, Madeira? Ou você pensa diferente? Olha, eu penso, como a Irma colocou, que a gente tem estruturas e estruturas da mídia, ela é essencial nesse momento. E, de fato, a gente está sob uma espécie de manto de poder da mídia que estabelece quais são os padrões narrativos. Agora, isso tem redundado nesse fenômeno de nova ascensão da direita. Mas eu penso também que essa direita não é mais a direita dos anos 30 nem dos anos 60, porque ela está diante de um fenômeno de massa que nós não compreendemos ainda adequadamente. Desde 2013 isso apareceu, ou seja, uma juventude que vai para a rua sem partido político, sem exatamente as formas de associação que se tinha até então, porque há um novo elemento, que são as redes sociais via internet. Então não existia a internet. Essas novas formas de associação que de repente se junta 200 pessoas, né, que podem, nesse momento alguém põe na rede que vamos bloquear a praia de Caraí porque um ciclista foi atropelado, vamos supor, e fazer um grande ato por melhoria de ciclovia. Isso pode ocorrer a qualquer momento e tem ocorrido dessa maneira. Então,
essa dispersão de temas de direitos humanos que agora estão presentes nas filigranas, na microfísica, né, na micropolítica. Então, acho que é um exercício de direita, sim, pela falência das próprias estruturas de esquerda, pela competência da direita de ser mais eficiente e ter sido mais eficiente no domínio de determinada forma de apresentação, mas são elementos que são mais intercambiáveis. Então, acredito que há um exercício político que eu sou otimista, né, mesmo com o caos que foi 2016. Eu acredito que é um exercício de bastidores, e eu sempre me pareceu que a verdadeira política era de bastidores. A verdadeira política se dá nas ruas, nos becos, nos cantos, pulando as cercas, ou seja, sempre no detalhe. A megapolítica ou a macropolítica é uma espécie de espetáculo teatral, no qual, claro, todos nós paramos para assistir, mas a política mesmo é cotidiana, por isso o tema de homem e mulher é importante. Se você não tem uma política democrática com o seu companheiro, com sua companheira, né, você está falhando em democracia porque você não consegue estabelecer uma relação mínima. Se você não tem uma democracia em relação aos seus próprios filhos, a seus próprios colegas de trabalho, ou seja, se você não externaliza nas suas práticas as dimensões políticas que se pretende para o macro, você está falhando. E hoje a gente está na pleno domínio das políticas, dos bastidores, dos becos, das ruas e dos cantos, e eu acho que isso é extremamente positivo. Então, vou perguntar aos dois, é direito ou direita? Direito ou direita? Professor Madeira, fala o senhor, porque o senhor que está conduzindo tão bem essa... na verdade, é algo que eu ainda não consolidei assim, no meu entendimento, porque muitas vezes eu tendencio a pensar de uma forma, e aí como eu estou sempre me colocando também, me questionando, né, me colocando em dúvida quanto às minhas próprias certezas. Eu ainda não sei, é como ele falou, né, a política como um grande espetáculo, e eu fico muito... Eu estou muito desiludida, na verdade, né? Então, assim, a direita me soa às vezes como um retrocesso, mas acho que também muitas vezes é o que mantém nos trilhos o funcionamento de uma estrutura, de uma sociedade. Eu não sei, eu não gostaria nem de opinar, porque realmente amanhã eu posso estar pensando diferente. Sim, a oposição, você botou uma posição, para mim é impossível, né? Direito ou direita. Direito eu já excluo, né? Então a gente tem que ressemantizar o direito, né? O direito não pode ser norma, não pode ser aplicação da lei, não pode ser o juiz Moro, né? Não pode ser a nossa vocação inquisitorial, policialesca, né? É claro que temos em comum combater corrupção, mas não com superempoderamento, né, das instituições, né? A gente tem que superempoderar. Temos que garantir a gravitação das diversas formas de poder, do cidadão, das lógicas comunitárias e tudo mais. Então, sim, um direito, mas um direito plural, um direito que seja permeável, amplo, né, em crescimento. A gente acaba voltando até no próprio ponto que ele disse, né? A política é feita no dia a dia, né? E a macropolítica reflete até as nossas escolhas, né? Na própria eleição de quem nos representa. Aí ele estava falando eu queria só fazer uma observação. Lá atrás, quando a gente falou, né, da importância das mídias sociais para atravessar a informação e até colocar o próprio direito humano em debate, né? E aí a gente, com a mídia social, a gente consegue colocar em debate assuntos que a própria grande mídia, a imprensa, ou não tem tempo, ou não tem interesse, ou não tem espaço para colocar. Me preocupa muito algumas colocações na mídia, nas mídias sociais, digitais, né, por pessoas comuns como nós. É ótimo que se coloque tudo na mesa, mas me preocupa a condução
desses assuntos por pessoas que podem estar formando opiniões, são os influenciadores digitais, né, de hoje em dia, que criam seus blogs, que criam... Você não sabe nem a formação dessa pessoa, a experiência dela. Tudo bem, a democracia é para todos, todos têm voz, mas eu fico pensando... Qualquer um hoje pode ter um blog, escrever errado, colocar uma situação, colocar uma imagem e dizer que ela quer dizer uma coisa. Às vezes uma pessoa repreendendo a outra. Aquilo é uma repressão, aquilo é um preconceito. E isso se disseminar de uma tal forma, isso já até a imagem, a dignidade, o nome de outras pessoas, em função de informações tendenciosas e não baseadas. Então, me preocupa muito. Eu sou usuária de Facebook, de Twitter, mas eu confesso que muitas vezes me assusta algumas correntes de informação sem uma fundamentação, uma fonte segura, porque todo mundo agora é repórter, todo mundo fotografa, todo mundo informa, todo mundo está vendo, mas está colocando da sua maneira sem muita apuração. Então, me preocupa isso. Então, vou perguntar aos dois o seguinte: direitos humanos. Tem o direito humano. Existe o direito desumano? Se fala em humano, posso pensar em desumano. Direito humano, também o direito desumano. Não, porque aí entra naquela minha afirmação, aquela minha crença, né, de que tudo que subjuga o outro é negativo, né? O que é o errado? O que é o certo, né? Num mundo tão plural. Acho que o que faz mal, o que subjuga. Então, o que é desumano o que fere, o que viola, o que violenta o outro, não deveria ter direitos. Mas se fala a gente não tem o direito humano, deve ter o desumano. Então é o que paira hoje, né? Porque eu não faria essa oposição, né? Porque ela faz pensar que o truque do diabo é fazer de conta que não existe, né? Mas eu diria que em oposição ao humano existe sim o direito não humano, né? E o direito não humano, eu penso que há direitos ao equilíbrio ecológico, há uma série de direitos de tudo que não pertine propriamente à característica humana. E a gente está num diapasão hoje que a gente tem que pensar nessa complexidade, né? A gente tem que pensar em tartarugas marinhas, em peixes-bois, em mudança climática. E esse é um direito não humano, né? Se a gente não pautar o direito humano em relação ao direito não humano, a gente vai para um abismo ecológico que não tem retorno, né? E acabando, inclusive, com os direitos humanos por conta disso. E uma outra acepção de leitura pode ser aquela também onde faz crer que os direitos humanos são uma espécie de menu, né? Onde tem uma cartela. Eu diria que há vários direitos que estão correlatos e a questão dos direitos humanos é sempre um universo em expansão, né? A gente tem que pensar que em cada direito existem outros direitos reflexos, né? Quando a gente fala em direito quilombola, por exemplo, a gente está falando de direito ao reconhecimento da terra, o direito ao reconhecimento de uma dívida histórica. Quando a gente fala em direito à alimentação, a gente está falando em alimentação saudável, e por falar em alimentação saudável, a gente está falando de agricultura familiar. Ao falar de agricultura familiar, a gente está falando de reforma agrária, a gente está falando de combate agrotóxico, a gente está falando de defesa da cultura campesina. Então, cada um vai abrindo um leque. Então, acho que o direito humano, enquanto uma série de relações complexas, enquanto uma ecologia de saberes, é a dimensão que a gente tem que trabalhar. Eu não tinha entendido da maneira como você tinha colocado. Eu acho que ele teve um outro entendimento do desumano enquanto não homem, né? Enquanto não ser humano. É claro que nesse sentido, né? Mas aí eu não chamaria de direito desumano, né? Porque soa, ainda mais falando em direito, para mim, direito enquanto seu sentido legal, né? A legalização. Então, o que é desumano para mim não deveria ter direito, né? Não deveria ter espaço. Mas quanto ao que não é humano, e aí eu não colocaria desumano, não, mas o que são os direitos do ecológico, do animal, ainda mais eu que sou não só simpatizante como defensora da causa animal,
eu acho que urge realmente uma necessidade muito grande de se olhar para a natureza, não como algo que dominemos, mas como nós, parte integrante dessa natureza. E os animais como, aí é a minha visão mesmo, como defensora da causa, os animais como nossos irmãos. Não sei se fica muito pesado chamar assim. Olha só, Ilma, vamos falar o humano. O humano tem os instintos primitivos: ciúme, inveja, raiva, amor, gratidão, inveja e etc. E é humano. Então, esse instinto primitivo faz parte da nossa natureza. E tem que constar isso como humano, o direito humano. Ele falou muito bem. De repente, estou pelado e tem um circuito de raiva em torno e é humano. Então, aí surge o direito. O direito, acho que foi a primeira grande invenção coletiva do homem. O homem tinha desavença entre si. Se não houvesse o direito, seria uma barbaridade, uma barbárie. O direito foi a primeira coisa. Abel matou Caim, a segunda parte por ciúme, inveja. Quem resolveu isso? Então, o direito humano, na minha visão, consta os instintos primitivos, ciúme, inveja. Eu tenho inveja da beleza de você. Tenho ciúme da inteligência do Madeira. E é normal isso? Não é normal? Então faz parte do direito coletivo. Estou errado, Madeira? Os sentimentos e desejos são inerentes ao homem, né? Como eu falei, né? Os educadores que a gente teve já nos falavam isso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, o que eu acho que o direito ajuda a pensar é nos conflitos morais. Então, quando eu vivo as minhas emoções e os meus instintos e faço disso uma afirmação sobre o outro, aí eu estou numa direção em que eu quero impor ao outro a minha perspectiva. Então, eu imagino que a gente só progride como ser humano se eu passo a relativizar aquilo que eu sinto face ao que ela sente ou o que você sente. Que aí sim eu estou exercendo uma troca e tendo uma compreensão maior, não só sobre você, mas sobre mim mesmo. Né? A consciência humana faz com que questionemos a nocividade dos nossos sentimentos, para criar uma harmonia na relação, né? E aí a gente entra também na questão, na afirmação afirmativa, né, de que os animais, por seguirem seus instintos, e tão somente eles são o que são, não por uma escolha. E nós podemos escolher sentir a raiva e fazer o mal, ou não sentir até. Não é nem só não fazer o mal e guardar o seu sentimento, mas nem senti-lo, né? Então, eu acho que a consciência humana é o que faz e é o que é o princípio também do direito, né? Bom, olha só, o Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Esse debate, naturalmente, só seria possível nesse canal universitário. Num canal comercial, jamais. Ainda mais com um apresentador com voz AVC. E o tema, sem nenhuma censura, só aqui. Então, é um Pulando a Cerca, todo Pulando a Cerca é especial. Esse programa é exatamente isso, não tem censura. Cada um fala o que quiser. Isso, na verdade, é Pulando a Cerca, isso reproduz, metaforicamente, o direito humano.
que, lamentavelmente, eu não estou vendo muito disso em 2016. O debate está cessando, não está ampliando. Está ampliando lá fora, aqui, na rua, na ocupação, mas está cessando. Mas a gente tem que pular a cerca. Há 516 anos o país pula a cerca. Vamos pular a cerca mais uma vez com vocês. Olha só, por mim, eu teria o maior prazer em a tarde toda aqui, com madeira, com a imagem, o nosso tempo é limitado. Aliás, 15 minutos no dentista equivale a 6 horas. 1 hora no motel não é nada. O nosso tempo é um tempo de futebol. Faltou o segundo. Então, vamos convidar vocês para o próximo ano, que vai se iniciar, quem sabe, menor que esse que passou, para continuar o nosso debate. Eu agradeço ao professor Madeira, especial pessoa e amigo, Irma Larma, especial pessoa e amiga, nossa equipe. Inácio, mostra a nossa equipe. Se não fosse a equipe, esse programa não teria nenhum sentido. E o coletivo, a equipe é tudo na vida. Olha só. E que cara, hein? Que cara, pô. Queria parabenizar você, doutor Daniel, pela pessoa que é, primeiramente, né, e por permitir que tudo isso seja possível. Parabéns por mais esse ano de programa, e vamos virar aí 2017, desejando para você cada vez mais sucesso, professor Madeira também. Então, olha só, vamos terminar o seguinte: esse ano perdemos alguma pessoa que a gente gostava muito. O doutor Modesto da Silveira, Ferreira Goulart, em São Paulo, esqueci o nome. Dom Paulo Evaristo. Isso. Então, mas em contrapartida. Vilas Boas. Ontem. Mas em contrapartida, nasceram muitas pessoas que vão mudar tudo. Então, vamos terminar esse último programa Pulando a Cerca do ano, cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu!